Eu sei que hoje é segunda-feira, sei que ninguém se esqueceu de que há um momento sempre obrigatório aqui no nosso programa, é Dia de Doutores. E os nossos especialistas estão cá de novo, desta vez com mais um pouco do abecedário da saúde que temos visto ao longo das nossas emissões. Hoje vamos começar a partir de uma letra já muito avançada no abecedário. A letra Q. Q? 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 É essa. Preparados para folhear o dicionário? É isso. Recebam com grande aplauso os doutores do Boa Tarde. Olá, muito bem-vindos hoje. Tenho de apresentar o nosso painel, que hoje é composto pela médica dermatologista Alexandra Osório, pela médica cardiologista pediátrica Mónica Rebelo, pela médica ginecologista Bárbara Pencourt e pelo médico pediatra Sérgio Pinto. Como eu já referi, sejam muito bem-vindos, o nosso dicionário hoje começa com a letra Q. Q, exatamente. Por exemplo, de queloides. Queloide. Talvez até tenha ideia do que se trata, mas para sabermos mesmo nada melhor do que ouvir as queixas na primeira pessoa. Ao telefone do Porto, penso que já temos o Nuno Martins, que se queixa deste problema e muito. Boa tarde, Nuno. Então, o que é que se passa consigo? Olá, muito boa tarde. O que se passa comigo é que assim, eu tenho bastante cicatrizes queloides nas costas e ombros. Já fiz um tratamento no hospital à base de azoto líquido e não obtive nenhum resultado. À base de quê, Nuno? Desculpe, não percebi. Azoto líquido, é queimado de negativo. O resultado que eu obtive disso foi a cor, ou seja, eu tinha uma cor, a cicatriz queloide tinha uma cor aproximada da minha pele e eles ficaram mais vivos, mais rosados. E eu, por uma questão de estética, gostaria de ver se há alguma solução eficaz. Oh, Nuno, quando é que lhe apareceram estas cicatrizes, estas marcas? Eu tive isto cerca dos 14, 15 anos, mas na altura a única solução era lancetar, mas o médico não me aconselhou porque informou-me que ia ficar pior. Então, a passar estes anos, voltei a tentar no hospital, mas o único tratamento que há é o azoto líquido. Oh, Nuno, estas marcas são de acne que teve na adolescência? Sim. E fez mais alguma outra cicatriz que tenha tido esta sequência também? Não, a não ser que tenha sido operada a apêndice e tenha sido uma cicatriz bastante feia. Que também ficou feia? Larga. Sim, bastante larga. Idêntica mesmo a essas cicatrizes fortes que eu tenho. Ora, Nuno, quero agradecer-lhe realmente o ter trazido o seu caso aqui, também ter partilhado não só estas informações, como também as fotografias para ser mais elucidativo. E, de facto, doutora Alexandra, estas cicatrizes são temidas. Há conselhos que possa dar ao Nuno? O Nuno fez aqui uma afirmação que ele diz que isto resulta do acne. Isto é o processo de cicatrização do acne que deu resultado a uma cicatriz desorganizada. Estas cicatrizes são muito temidas porque são desfigurantes, não é? Digamos que todas as pessoas que fazem uma cirurgia temem
em ficarem com uma cicatriz destas. Há vários tipos de cicatrizes, há este coloide que é realmente horrível. Agora, isto depende, não é propriamente do médico ou da técnica usada, mas muitas vezes depende do organismo e também da própria genética. A origem deste problema, existe uma desorganização incontrolada da própria cicatrização, há uma estimulação do fibroblasto, que é uma célulazinha que existe na derme e que produz uma quantidade aumentada de colagênio tipo 1 e tipo 3, que faz com que a cicatriz evolua de uma forma desorganizada, fora de controle, exacerbada e que surge muitas vezes após uma agressão. Portanto, tem de haver primeiro uma agressão para haver depois o coloide, exatamente, não é? Não é na pele, isto não surge por acaso, exatamente. Tem de haver uma razão. Por exemplo, após a colocação de um piercing, furar as orelhas, uma agressão qualquer, um corte. Portanto, isto é uma cicatrização anormal exacerbada. Nós acho que vamos ver aqui as fotografias que ele nos mostrou. Já vimos as fotografias. São muito feias. Nem todas as cicatrizes são feias, não é? Há uma predisposição, como eu disse, genética. A cicatriz coloide é uma cicatriz, digamos, alta, grossa, que vai para além dos limites da tal agressão física. E o Nuno diz que fez um processo de uma intervenção para atenuar que ainda escureceu mais o coloide, que foi com azoto. Azoto líquido, que é a crioterapia. De facto, é assim, no caso do telespectador, em que o coloide já está instalado há bastante tempo, um dos conselhos que eu posso dar é que ele aplique um gel específico para que a cicatriz não evolua, porque ele tem sempre a tendência a evoluir, a crescer ao longo dos anos. É uma situação incontrolável, muito difícil de controle e que, de facto, com determinados geles específicos, este Scarban, consegue-se controlar. Nós temos aqui um modelo em que vemos que a cicatriz está aumentada de volume, é larga, é avermelhada, é dolorosa muitas vezes ao tato e dá, nos 2 primeiros anos, dá um imenso prurido localizado. Uma das coisas que se pode usar também são umas placas específicas que se aplicam diretamente em cima da cicatriz, por exemplo, aqui em cima destas, durante o dia. E à noite tiramos esta placa e pomos 2 vezes por dia este gel. Isto é uma das soluções. Alexandra, outra hipótese que pode estar na cabeça das pessoas é haver uma remoção, um corte desse alto, não é? Exato. E se a pessoa já tem tendência para fazer coloide, pode ser uma má opção, não é? Retirar e depois a cicatrização. A única forma de retirar é por dentro da cicatriz. Imagine que temos esta cicatriz, eu tirar um bocadinho por dentro e fechá-la. Mas os bordes continuam lá, percebe? Fazer uma redução da própria cicatriz. Mas corremos um risco, há sempre um risco, de ela voltar a aparecer e aumentar também, houver aqui um desenvolvimento rápido da cicatriz outra vez de uma forma desorganizada. Uns outros tipos de tratamentos que existem é a radioterapia, localmente muitas vezes resolve. Uma tecnologia nova que é a carboxiterapia pode ajudar muito nas primeiras fases da cicatrização. O laser, alguns lasers vasculares podem usar e, portanto, são algumas soluções. Imunossupressores, a injeção de leomicina, imunossupressores que diminui esta reação imunológica, pode controlar. Portanto, o conselho que eu dou às pessoas é que quando temem que após uma cirurgia possam vir a ter uma cicatriz destas, devem falar com o médico, porque neste momento, a partir da 2ª semana, há um risco elevado de terem um coloide e que pode ser controlada a sua evolução e não deixar avançar. Portanto, quem já tem a certeza de que tem uma cicatrização difícil é alertar para isso. Ora, agradeço-lhe, doutora Alexandra, também os esclarecimentos que deixou aqui. Entretanto, quero fazer uma pausa na nossa consulta, porque à medida que a tarde avança, há espectadores que se juntam a nós. Espectadores provavelmente que não sabem ainda quanto é que está hoje em causa no nosso cartão de sonho. O cartão de sonho é um exclusivo do Boa Tarde. No final do programa alguém vai recebê-lo seguramente. Alguém que pode receber até 16 mil euros. 1000 é o prémio garantido. Depois ainda temos um jackpot, um prémio acumulado de 15 mil euros. E pode, se acertar no código do cartão, ganhar toda esta quantia. Se acertar apenas no número do cartão, são 250 euros. Se
acertar em 2 ganha mais 500 euros, se acertar em 3 mais 750 euros. Portanto, de 1000 a 16.000 tem várias hipóteses e, obviamente, só tem essas hipóteses de marcar o número para se inscrever, senão, obviamente, fica como nós todos aqui a assistir para descobrir quem é que hoje vai ter a sorte de levar mais um cartão de sonho do Boa Tarde. Quero desejar boa sorte, a qualquer momento pode inscrever-se e quando eu termino, então já não conta para o dia de hoje. Ainda não vou terminar, ainda tenho mais hipóteses de falar no cartão de sonho. Já ouviu falar de rabdomiolose e sabe ainda o que é um sopro no coração? Os doutores explicam já a seguir. Depois do Q vem o R. E eu, doutor Sérgio, que dificuldade que eu tenho com esta palavra que acabei de dizê-la mal. Rabdomiólise. Disse muito bem. Disse agora, mas antes disso ouvimos mal. Rabdomiólise é assim um nome, parece uma coisa muito rara. O que é isto? Se calhar é mais comum do que nós podemos pensar. Sim, rabdomiólise, como o próprio nome indica, significa destruição do músculo. Rabdomio, músculo. Esquelético, músculo estriado, estes músculos todos que nós temos que fazem força, que estão implicados no movimento, lise, destruição do músculo. Doutor, vamos aqui que eu sei que nos preparou aqui uma experiência para nos explicar e eu espero que no final do programa toda a gente saiba dizer bem esta palavra. Rabdomiólise. Bem, como sou o único homem hoje, não é? Empurraram-me para a cozinha. É verdade, que aqui não, mais ou menos. Então, há uma experiência que quer mostrar-nos, Antes de mais, só demonstrar aqui neste boneco anatómico que temos imensos músculos. Somos um feixe de músculos, Exatamente, não é? cerca de 1.200 músculos. E metade deles estão no pescoço e cabeça. Temos essencialmente 2 tipos de músculos. Um músculo cardíaco, que também vamos falar hoje, que é o músculo liso e que desse género de músculo também existe nos outras vísceras, por exemplo, no intestino. E temos o músculo esquelético ou estriado, que são estes músculos todos, desde músculos pequeninos que mal se vêem, que existe, por exemplo, no ouvido, até, por exemplo, ao glúteo, que é este músculo grande que temos aqui na região glútea. O músculo é um tecido constituído por várias células que se organizam em fibras, as fibras musculares, para desempenharem de uma melhor forma a sua função, que é contrair e relaxar, porque estão implicados na contração. Trouxemos aqui este pif para demonstrar o que é realmente o músculo. O músculo é isto, é uma misturada de fibras musculares. Que, no caso da rabdomiólise, o que vai acontecer é que é esta estrutura, o músculo, que vai sofrer uma agressão. Essa agressão pode dever-se a vários fatores, desde agentes químicos, condições extremas de temperatura, muito quente ou muito frio, vão destruir o músculo. Infecções, bactérias, vírus, parasitas podem infectar o músculo e dar inflamação. Há doenças autoimunes que também inflamam o músculo, dão as miosites. Mas também alguns medicamentos, hoje em dia usa-se medicamentos para controlar o colesterol, por exemplo, as estatinas, estão implicadas também na rabdomiólise, tal como algumas atitudes terapêuticas como a radioterapia também lesam o músculo. E isto são alguns fatores, como Quem outros... dá um desgaste muito grande ao músculo, os corredores também podem correr o risco. Atletas que façam exercício em demasia. O exercício físico também pode estar implicado na destruição muscular, mas também as queimaduras grandes, as vítimas, por exemplo, de sismos que ficam soterradas também vão sofrer destruição do músculo. Então qual é a experiência que o doutor se propõe fazer aqui? O que é que acontece? Quando há alguma agressão ao músculo, o que vai acontecer é que este músculo que está no nosso organismo, e eu vou colocar aqui água só para exemplificar que isto é a corrente sanguínea, e temos o músculo, o que vai acontecer é que ele vai ser destruído. E o que é que vai acontecer ao ser destruído? O músculo é constituído por várias células, várias proteínas, que ao serem destruídas vão entrar em circulação. É isso que pretendemos representar com esta experiência. Ao entrar em circulação, o músculo é constituído por várias células, várias... falando que eu vou destruir o músculo mais um tempo. Várias proteínas. Uma delas, a mais importante, é a mioglobina, que dá esta coloração avermelhada como a hemoglobina do sangue. E
como outras proteínas, vão entrar em circulação. Umas até usamos em termos de análises para dosear o grau de destruição do músculo, como, por exemplo, a LDH ou a CK, são nomes que podem ter ouvido, que às vezes nas análises de rotina pedimos, que nos dá alguma ideia do grau de destruição do músculo. Mas o que acontece é que estas proteínas entram em circulação, nomeadamente a mioglobina, e pode trazer problemas. Em termos de sintomas, a rabdomiólise vai, no fundo, dar sintomas que se relacionam com a destruição do músculo, dor muscular, o músculo está inflamado, não vai funcionar adequadamente, vamos ter fadiga muscular, menos força. Por outro lado, ao ser destruído, alguns constituintes vão entrar em circulação e podem trazer problemas, por exemplo, alterações nos íons da corrente Então nós sanguínea. temos aqui um quadro com os sintomas para o doutor poder ir comentando e organizando também Ao esta entrar em informação, circulação não é? estas proteínas... A urina escura pode ser realmente um sinal de alarme, Pode não ser um é? sinal de alarme, porquê? Porque ao entrar essas proteínas em circulação vai haver uma coloração da urina. Redução da pressão da urina. Porquê? Porque o sangue com determinadas proteínas em circulação vão ser filtradas pelo rim. E ao serem filtradas pelo rim, o que vai acontecer é que proteínas de grande dimensão vão entupir, vão ficar retidas no rim. E ao ficarem entupidas no rim, o rim vai perder a capacidade que tem para filtrar os produtos tóxicos do sangue. Então, daí haver diminuição da produção de urina, porque os rins vão estar entupidos, vai haver, no fundo, pode haver insuficiência renal. E a pessoa pode estar com este problema sem se dar muito conta disso? Se for uma coisa muito ligeira, pode não se dar muito conta, mas habitualmente tem queixas, que já falámos, das dores musculares, urina. E tínhamos aquele quadro que ainda agora estávamos a ver, Urina. que também referia a redução da produção de urina e também a fraqueza generalizada, cá está. Fraqueza generalizada, dor muscular, também algum grau de edema, portanto, como o rim não funciona, o organismo não se liberta bem dos líquidos, também pode haver inchaço no limite. Portanto, rigidez ou dor muscular, sensibilidade muscular, portanto, tudo relacionado com lesão a nível dos músculos e a fraqueza dos músculos afetados, como a Conceição acabou de dizer. Doutor, isto é uma coisa que, à partida, pelo que acabou de descrever, eu considero muito grave. Isto tem conserto, como se costuma dizer? Pode ser uma situação ligeira ou pode ser muito grave. E as situações mais graves podem cursar com insuficiência renal. Para prevenirmos uma situação ou tratarmos uma situação desta, o mais importante é mesmo a prevenção. É importante hidratar bem o nosso corpo. No caso, por exemplo, de um esforço excessivo de um maratonista, deve-se hidratar bem, porque... Portanto, de facto, quem faz uma maratona, uma corrida longa... longa... Ou uma peregrinação a Fátima, portanto, vai ter uma caminhada Pode longa. acontecer Pode também. acontecer, portanto, é importante por vários motivos, pela desidratação, entre outras coisas, mas também, para prevenir a rabdomiólise, é importante beber muitos líquidos, para que algum grau de destruição muscular que existe sempre também passe sem deixar nenhuma sequela. Claro que quando são coisas muito graves, por exemplo, uma vítima de uma explosão, por exemplo, ou de um indivíduo que foi subterrado num sismo, portanto, naturalmente que a quantidade de lesão é muito grande e pode haver problemas. Então, no hospital o que se deve fazer é hidratar, portanto, forçar o rim a libertar estes produtos que não são desejáveis, forçar mesmo com alguns medicamentos de diurese. Basicamente isto. Quando o rim está de tal forma afetado que entra em insuficiência renal, muitas vezes temos que usar técnicas de diálise para fazer a função do rim. Atenção que este problema que afeta os músculos afeta os rins, conforme a experiência que o doutor aqui nos trouxe. Podemos regressar à nossa bancada. Muito obrigada, doutor Sérgio. Realmente, com esta experiência, ficámos a ter mais noção do que é a destruição do músculo e o entupimento do rim, que não consegue realmente libertar todos aqueles resíduos, conforme vimos. Agora vou passar a palavra à doutora Mónica Rebelo para a próxima letra, que é o S. O que é que nós escolhemos para S? O sopro no coração. É motivo de preocupação em crianças e em adultos e é necessário percebermos do que se trata antes de começarem os sinais de alarme. É assim, doutora Mónica? É assim, senhora Conceição. Então, o sopro não é mais que um sinal e é um som que nós escutamos quando escutamos o tórax de uma criança ou de um adulto
e que resulta do sangue a passar nas estruturas normais do coração. Nós trouxemos aqui um coração para se perceber como essas coisas funcionam e nós sabemos que o sangue que está pouco oxigenado e que vem do corpo todo entra no coração do lado direito do coração, na aurícula direita pelas veias cavas. Passa da aurícula direita para o ventrículo direito, através da válvula tricúspide, e depois sai pela artéria pulmonar. Vai ao pulmão, onde se dão as trocas gasosas, e o sangue vem oxigenado e entra do lado esquerdo do coração para a aurícula esquerda. Passa da aurícula esquerda para o ventrículo esquerdo, através da válvula mitral, e depois sai para a grande artéria do corpo, que é a aorta, que distribui com vários ramos e o sangue oxigenado chega a todos os tecidos e órgãos. Nós, quando o escutamos normalmente dois ruídos normais. O primeiro ruído, que é o encerramento destas válvulas dentro do coração, da tricúspide e da mitral, e depois o segundo ruído, que é o encerramento da válvula pulmonar e da válvula aórtica. Podemos ouvir o som, então, normal do coração? Vamos ouvir, então. Som normal do coração. Pronto, aqui temos o primeiro Este, à partida, é um coração que está bem. Exatamente. É um coração em que temos um primeiro ruído e um segundo ruído. Do primeiro ao segundo ruído, o que acontece é que estas válvulas fecham, estas abrem e o sangue sai do coração. Portanto, é a sístole cardíaca. Depois do segundo ruído, que é quando estas duas válvulas fecham, a pulmonar e a aórtica, o sangue entra no coração, é a diástole cardíaca. Portanto, assim temos o ciclo cardíaco. Quando existe um sopro, é um som adicional a estes dois. E o sopro pode ser um sopro não associado à doença, chamado sopro inocente, ou um sopro associado à doença, e aí temos um sopro patológico. Podemos começar por ouvir o sopro inocente. Vamos lá, então. E agora, se calhar... Há ali uma pausa, não é? Ouve-se um sopro. Não se está a ouvir fantasticamente. Mas em casa ouve-se melhor. Nós aqui é que estamos com o ruído, com o ambiente de estúdio. E agora, outro, doutora Mónica, mais para alarme. Claramente são sopros diferentes. E então, e o que é que o médico, quando o escuta e ouve um sopro, no que é que se baseia para orientar o doente, ou não doente, para dizer se é ou não um sopro que não está associado à doença? Nas características do sopro. E o sopro depende do sítio onde se ausculta no tórax, se ausculta só num sítio ou em vários sítios do tórax, a intensidade do sopro, que varia do grau 1 ao grau 6, consoante é mais baixinho ou mais forte, por exemplo, este segundo sopro era muito mais forte do que o primeiro, e depois em que tempo do ciclo cardíaco ele se ouve. Estes são dois sopros sistólicos, mas eles podem se situar entre o primeiro e o segundo ruído, do primeiro, do segundo ruído e continuarem outra vez até ao primeiro, que são sopros contínuos, ou então só do segundo para o primeiro, que são sopros diastólicos. Portanto, e consoante estas características todas, e perante a criança ou o adulto que nós temos à frente, aí já temos mais ou menos... Mas o sopro é muito frequente em crianças? O sopro inocente é muito frequente em crianças. No adulto que não é razão para alarme, ou é? Minimamente. O sopro inocente é igual a uma criança saudável, por isso é que nós lhe chamamos inocente. É sopro não associado à patologia, é só do sangue ao passar nestas estruturas que são normais. E há vários sopros inocentes, porque às vezes perguntam-nos: mas tinha, deixou de ter e agora tem. Podem ser sopros diferentes, pode ser o mesmo que se ouviu melhor num tempo ou noutro. Portanto, só é razão para alarme quando se ouve este arrastamento, como nós... Quando são sopros mais intensos, mais rudes, diastólicos, e temos uma pessoa doente à nossa frente. Portanto, muitas das características são muito importantes para distinguirmos. Nós infelizmente, temos visto aqui situações nos meios de comunicação de pessoas que são apanhadas de surpresa com problemas cardíacos. É benéfico para as crianças fazerem um exame específico ao coração? Quando há dúvida se o sopro é inocente ou não, é sempre importante, quanto mais não seja, ir a um cardiologista, não é? Que tem mais experiência, obviamente, nesta área. Depois aí, se realmente houver indícios que o sopro não é inocente, devem ser feitos exames, porque a grande maioria dos sopros que não são inocentes na criança, que são patológicos, estão associados a malformações congénitas, ao passo que no adulto não é? São malformações adquiridas, a patologia adquirida das válvulas, por desgaste normal.
Porque, Na criança, por razões não. que nós já temos falado aqui também, não é? De maus tratos que as pessoas dão a elas próprias, que não cuidam da Exatamente. saúde e que o coração depois se reflete esses maus tratos. Obrigada à doutora Mónica. Ora, mais uma pausa na nossa consulta de hoje para falar do cartão de sonho. Não se esqueça, hoje pode ganhar 16 mil euros, há 15 mil de prémio acumulado e os 1000 garantidos. O número que ainda está ao seu dispor, até eu terminar a contagem decrescente, pode marcar o número à vontade, é o 760 20 60 20. Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje, porque se calhar é hoje a sua vez de receber os 16 mil euros. Nunca sabemos, é sempre uma descoberta que fazemos aqui no final do programa e realmente toda esta quantia dava com certeza para mudar muitas coisas na sua vida, tudo para melhor, espero eu. São 16 mil euros, vamos lá ver quem é que hoje recebe o cartão de sonho. Boa sorte. Já a seguir, saiba por que razão as grávidas devem ter cuidado com a alimentação e com os animais de estimação. A seguir ao S vem o T. Vamos ao T. Vamos falar agora de toxoplasmose. Já muita gente ouviu, não sei se toda a gente tem noção do que é isto, porque há quem lhe chama doença do gato, mas há tanto a dizer sobre a toxoplasmose que eu acho que nós não fazemos ideia. Doutora Bárbara, vamos lá então. Isto é o quê? Então, é uma doença provocada por um bicharoco que se chama Toxoplasma gondii, daí ser a toxoplasmose. É uma doença, isto é um bicho, um parasita, que normalmente, depois de entrar dentro do homem, acaba por optar sempre por tecidos, como o músculo hoje do Sérgio, como também o tecido neurológico, e que depois fica para sempre, se não se conseguir... Fica alojado. Fica alojado para sempre, sobre uma forma quística e que é muito difícil de combater. No entanto, na maioria das pessoas acaba por ter imunidade e, portanto, acaba por se conseguir vencer, como se vence outras infecções. Normalmente, o grande risco surge exatamente quando ele ocorre durante a gravidez, ou seja, quando a infecção da mãe ocorre durante a gravidez. Calcula-se que cerca de 1 a 8 mulheres em 1000 pode-se infectar. Existe, no entanto, por exemplo, na Europa, o risco de infecção é muito mais baixo do que, por exemplo, na América do Sul, onde a frequência é muito mais frequente e, portanto, daí até cuidar das pessoas grávidas que se deslocam a estes países, porque se calhar não estão com os mesmos cuidados ou com a mesma preocupação. Em alguns sítios da Europa já nem sequer se faz o rastreio. Em Portugal ainda se faz, ainda está preconizado fazer o rastreio da mulher grávida todos os trimestres, mas, no entanto, em alguns sítios da Europa já não se faz, porque já é tão pouco. Porque o risco a incidência já é tão baixa que portanto, a probabilidade de diagnosticar ou de ocorrer infecção é tão baixa que não se justifica os custos associados a triar toda uma população de grávidas. Mas aqui em Portugal nós ouvimos muitas sim, grávidas, em Portugal ainda faz quase parte. Todos nós conhecemos Vivemos alguém que com diz, este não, cuidado. eu tenho de ter cuidados por causa da toxoplasmose. Sim, existe toxoplasmose. Em que é que a toxoplasmose pode prejudicar uma grávida ou o feto? Normalmente, tanto o risco, essencialmente, a grávida não tem problema, tal como normalmente pode ser até assintomático ou até aparece como um síndrome gripal. No entanto, a infecção fetal, essa sim é que é grave. E o que acontece normalmente ao longo da gravidez é, se a mãe adquire este contacto com o toxoplasma nos primeiros trimestres, o risco de infectar o bebê é mais baixo. No entanto, a probabilidade desse bebê infectado ter uma doença grave é muito mais alto do que, enquanto que num terceiro trimestre, que é a partir das 26 semanas até ao fim, se apanhar esta infecção a mãe nesta fase, provavelmente o bebê vai se infectar, no entanto o risco do bebê ter uma doença grave é muito mais baixo. Este toxoplasma transmite-se, no fundo são os 3 ciclos que a pessoa tem que ter presente, que é o gato elimina ao longo nas suas fezes o parasita. Depois este parasita, ao fim de uns dias de estar, acaba por ele sim começar a poder também infectar. Infeta o meio, a terra, infeta a água e infeta tudo o que possa estar em contacto com isso, nomeadamente animais que possam ingerir estes parasitas, certo? E então, os cuidados, muitas vezes, que nós, tanto isto em termos de transmissão, os cuidados que muitas vezes a grávida deve ter, e isto até que é sempre a pergunta, o que é que eu posso comer e o que é que eu não posso comer, e existe às vezes um excesso até de coisas que se dizem como toda a alimentação pudesse apanhar, como se
se sei lá, o espadarte pudesse apanhar toxoplasmose, às vezes me perguntam, não é, tem que ter um bocadinho noção deste ciclo. E, portanto, o que a mulher deve ter cuidado é atenção a ingerir águas que possam estar assim no sol e no campo, depois todos os vegetais e frutas que possam estar também em contacto com o sol, exatamente, e difícil lavagem, portanto, depois de bem lavados, às vezes perguntam-me se o vinagre é melhor com a moquina. Na realidade, o que eu digo é, não há estudos que digam sobre a moquina ou sobre o vinagre ou sobre o que seja, há um bom cuidado nesta lavagem. Depois é tudo o que sejam as carnes cruas, principalmente, obviamente, a carne de porco é aquela que mais preocupa, tendo presente que se esta carne for bem cozinhada ou se for pelo menos congelada durante 24 horas, mata o parasita e, portanto, logo aí o risco diminui. Carne e seus derivados, nomeadamente os presuntos e os chouriços. Atenção que, por exemplo, o fiambre é cozido e, portanto, este já foi submetido a um calor e, portanto, já foi destruído, não tem problema. E uma das coisas importantes também é, muitas vezes, a manipulação, que as pessoas muitas vezes esquecem e, portanto, cortam a carne na tábua. Não comem, mas andaram com as mãos e podem pegar noutra coisa qualquer. E podem tocar nas mucosas, portanto, podem até. Portanto, o cuidado sempre, de facto, de lavar as mãos acaba por ser quase um cuidado que pode ser essencial na transmissão da toxoplasmose. Ora, muitas informações que nos deixou aqui sobre a toxoplasmose. Eu desconhecia, por exemplo, que o gelo, que a carne ir ao gelo, que matava, ou mesmo a alta temperatura. Portanto, ficámos aqui bastante mais esclarecidos e há quem esteja imune, quem não esteja, todo o cuidado é pouco. As grávidas devem continuar a terem atenção à toxoplasmose, isto é mesmo para elas, não é, doutora Bárbara? Este é um problema de saúde que diz essencialmente respeito às grávidas. Elas são as pessoas que se devem preocupar mais com isto. Sim, sem dúvida. E como eu lhe estava a dizer, nos países, por exemplo, na América do Sul, uma grande causa de alterações visuais acaba por ser associada às coriorretinites, associada à toxoplasmose no adulto. Mas isso em Portugal, quer dizer, eu não sou oftalmologista, mas não é essa a incidência. De facto, em Portugal, o problema da toxoplasmose está ligado às grávidas e mesmo assim é relativo. Acho que o bom senso deve sempre, a pessoa não deve ficar sem comer nada e com todos os cuidados, não é comer os bifes de sola de sapato sempre porque tem o risco. Não, tem que ter bom senso, tem que estar atenta, tem que ter alguns cuidados, mas com... E estar com informação, que isso é que é importante. Exatamente. A doutora Bárbara deixou-nos aqui informação, a doutora Alexandra também, a doutora Mónica, o doutor Sérgio. Por hoje é tudo da parte dos nossos doutores. Fechamos, por enquanto, o dicionário, ainda não chegámos à letra Z. Não sei se haverá algum problema com Z. Nós vamos descobrir, mas com a promessa de que os doutores, com outro tema, regressarão na próxima segunda-feira com mais conselhos médicos, mais recomendações e já sabe que pode sempre contactar os doutores, enviar as suas dúvidas, as suas sugestões por escrito ou através de vídeo. Também já temos tido aqui esses casos, um vídeo gravado com a sua questão para os doutores@sic.pt. Os doutores@sic.pt, que eles têm sempre uma resposta.